Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar muito sobre esse esporte que nós amamos tanto. Vamos falar de Zaratio. Olha, o meia argentino arrumou uma confusão, isso sem dar um pio, em silêncio, arrumou um escarcéu. O diretor de futebol, o ex-goleiro Vitor, deu uma declaração dizendo que ele foi, enfim, não agiu aí como o Atlético Mineiro esperava, não teve fidelidade ao contrato. A grande verdade é que o contrato acabou, né? E o Zaratio não quis mais jogar no galão da massa. O Atlético procurou para renovar, está procurando até agora. Será que Zaratio é um bom nome para clubes do Brasil que estão aí buscando reforços nessa posição? E vamos falar também do mercado inflacionado. Treinadores de futebol de clubes do Brasil reclamando e muito. O Cuca, por exemplo, foi um deles. Outro a reclamar demais foi o treinador do Fluminense, Mano Menezes. E olha, trazer uma notícia bacana aqui. Mais um clube importante do futebol brasileiro se tornando SAF e mais uma capital do Brasil em festa. Vou falar para você. Será que você sabe que clube brasileiro importante que está aí largado, está jogado às traças e mesmo assim tem média de público absurda, né? Que clube é esse? Que está a passos de se transformar em SAF, né? Falta só realmente a aprovação do Conselho. Vou falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Pra gente é muito importante. Tem gente que não entende que para nós que não somos mídias de canais gigantescos, né? Que tem diversos patrocínios e tal. Para nós aqui do Dois Toques, a casa do futebol, a gente que trabalha com canal no YouTube, o nosso patrocínio na verdade é o seu like. Quando você clica nessa mãozinha aqui, o vídeo vai chegando a mais pessoas interessadas em futebol. E aí você ajuda demais o canal Dois Toques. E é claro, se inscrevendo. A gente está na rota aí dos 40 mil inscritos. Para a gente é muito importante chegar a mais pessoas para trazer conteúdo de qualidade. Vamos lá, vamos falar do Zaratio? O Zaratio, que é bom jogador, já quando atuava no Campeonato Argentino, chamou a atenção. O Galo, que fez grandes investimentos, trouxe aí Gustavo Scarpa, já havia trazido o Hulk, o Paulinho, trouxe o próprio Zaratio, né? Fez grandes investimentos na sua equipe, não teve o êxito esperado, né? Desde 2021, quando o Galo fez a dobradinha, né? Na verdade é a tríplice coroa, que é o campeonato estadual. A tríplice coroa humilde, né? Antigamente era a tríplice coroa, era o campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje que o estadual não vale muita coisa, já é a tríplice coroa mais humilde. Mas o Galo fez em 2021, ganhou o Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. E depois o Galo tenta retomar esse caminho, né? O caminho dos títulos. Brigar por título, o Galo sempre briga. Esse ano, 2024, brigou por título, brigou por 2, né? Só que o Zaratio, além de não querer jogar no Atlético Mineiro, em 2024 ele jogou muito pouco. O Gabriel Milito não considerava o Zaratio um jogador titular. O Zaratio entrava em algumas partidas, outras começava ali no 11 inicial, mas a maioria delas o Zaratio era banco. E de certa forma isso gerou uma insatisfação no atleta. E ainda teve a contusão, né? O Zaratio teve uma contusão muito séria que o tirou da final da Libertadores da América e o Galo sentiu falta, né? O Galo sentiu falta de um jogador mais criativo. Criatividade realmente foi algo que não teve o Atlético Mineiro naquela final contra o Botafogo. Só que o Zaratio não quis renovar com o Atlético Mineiro. Ele sequer respondeu à proposta de renovação dos dirigentes do Galo. E o ex-goleiro Vitor deu uma declaração ontem muito forte, dizendo que faltou fidelidade, faltou isso, faltou aquilo, não foi ético, enfim, coisas desse gênero, para dizer que o agente do atleta, nem para dizer assim, olha, a gente não quer renovar não, a gente está querendo novos ares, voltar para a Argentina, o Racing é um dos clubes que está muito próximo aí de contar com o Zaratio. O Racing vai jogar uma final de Recopa no fim de fevereiro, então já quer reforçar o seu time, né? O Racing perdeu aí alguns jogadores. Agora fica aquela questão, né? O Racing é um clube, por exemplo, com um poderio financeiro bem menor do que um Botafogo. E o Botafogo teve perdas significativas, como a do Almada, a do Luiz Henrique, pode em algum momento perder aí o Igor Jesus,
para o futebol inglês, né? O Zarate é um jogador que, apesar de o mercado estar inflacionado, é um jogador que viria por um preço aquém daqueles que o Botafogo está buscando, né? Muito mais barato que o Bitelo, muito mais barato que o Claudinho, muito mais barato que o Cúcio. E aí fica a questão, será que clubes brasileiros com poderio financeiro não valeria a pena? Não vou dizer repatriar, porque o Zarate ainda não está no Racing, né? Mas fazer com que Zarate mudasse de ares, eu acho um jogador interessante. Se não para titularidade, pelo menos para a composição de um elenco bem competitivo. Então fica aí um alerta para clubes que estão procurando jogadores na posição do jogador argentino. É um atleta com qualidade técnica diferenciada. Se o Racing conseguir repatriá-lo, é um grande reforço para a equipe argentina. Eu acho que alguns clubes brasileiros poderiam atravessar essa negociação, já que se trata de um jogador que está aí livre no mercado. Bom, vamos lá. Falando em jogadores livres no mercado, não é todo dia que você encontra um cara com a qualidade do Zarate livre no mercado. Por isso o Atlético Mineiro está buscando reposição. Foi buscar lá o Coelho no Atlético Paranaense, que é um jogador nota 6, né? 5, 6, sinceramente, nada demais. O Atlético Mineiro está precisando trazer jogadores para repor os lugares do Zarate, do Paulinho, né? O Atlético Mineiro teve muitas perdas importantes e não tem a perspectiva de trazer jogadores para a posição da mesma qualidade. E o Cuca participando ali da busca, né, por jogadores, tal, o perfil que ele quer para o Atlético Mineiro. Ele deu uma declaração também essa semana de que está assustado. Ele falou ontem isso, né? Estou muito assustado como o mercado está inflacionado. Você não consegue trazer um jogador razoável por um valor que não seja exorbitante. O Mano Menezes, do Fluminense, já havia reclamado sobre isso, né? Que está impossível você reforçar o elenco sem desembolsar uma quantia absurda de dinheiro, né? E aí você fica refém de jogadores em final de contrato, que os grandes clubes com poderio financeiro não querem, né? Foi o caso do Santos pegando o Tiquinho Soares, o Tassiano, o Fluminense aí negociando com o Marçal, o Vasco trazendo o Tietê. Então, clubes ficam reféns de jogadores que vêm a custo zero ou podendo assinar pré-contrato, porque e mais de 30 anos, né, experiente, não tem a competitividade, não tem a competição com o mercado árabe, nem com o mercado europeu, seja de segunda ou terceira prateleira. E Fluminense, Atlético Mineiro não vai gastar tanto como gastou. Vai disputar a Sul-Americana, não vai jogar Libertadores, Fluminense também não vai jogar Libertadores, então o custo fica bem menor. Quem está gastando horrores, inflacionando o mercado também é o Cruzeiro. Então, de certa forma, para os clubes associativos, muito difícil a situação, porque, de certa forma, as SAFs, que são mais bem estruturadas em termos de gestão financeira, estão buscando reforçar o seu elenco. E pagam o que for preciso. A gente vê o Cruzeiro gastando horrores. Mas também, por outro lado, vê o Palmeiras, que não é SAF, mas tem uma gestão bem feita, inflacionando o mercado também. Então, Fluminense, Mano Menezes já reclamou, ou seja, indicativo de que se não houver uma criatividade absurda, o Fluminense não vai ter um elenco competitivo esse ano. O Atlético Mineiro, se não houver uma criatividade absurda, também não vai dar voos muito altos esse ano. O mercado está inflacionado e está inflacionado mesmo. Isso é ruim, na verdade, para todo mundo, né? É ruim para todo mundo, que o jogador nota 6 ele já é caro. Se quiser pegar um cara um pouquinho fora da curva, 7,5, 8, você já compete aí com os clubes que têm muita grana para oferecer. Caso de Botafogo, de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, a galera que está metendo a mão no bolso para poder gastar mesmo, né? O Botafogo, por exemplo, está atrás de jogadores que custam uma fortuna. Caso do Bitelo, do Marlon Gomes, do Cúcio Hernandes e outros que a gente não sabe, né? E o Cruzeiro aí já gastou, enfim, tudo aquilo que clubes gigantes do futebol brasileiro gastaram numa janela, o Cruzeiro, no ano inteiro, o Cruzeiro gastou na janela já da primeira janela, né? O Cruzeiro realmente está querendo chegar junto, está querendo competir.
Vamos ver. Eu preciso falar para vocês uma coisa, falando de SAF, fiquei muito feliz que um clube importante para o Brasil, um dos maiores do futebol nordestino, talvez a torcida mais apaixonada e fiel desse Nordeste brasileiro, teve um presente, né? O Santa Cruz está em vias de se transformar em Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Então já a empresa já ofereceu o valor, já deu o valor das ações, 90% das ações da SAF do Santa Cruz, e agora falta o Conselho Deliberativo aprovar. É o resgate de um clube muito importante para o cenário do futebol brasileiro. A gente vê o Sport na Série A, a gente vê o Náutico, não está muito bem, né? Mas pelo menos ali disputando torneios nacionais. E o Santa Cruz? Santa Cruz às vezes sem divisão, né? Então, para os torcedores do Santinha, como ele é carinhosamente chamado, é uma virada de chave importantíssima. Só quem esteve nessa situação e virou SAF é que sabe como pode ser um salto de qualidade gigantesco aí para o Santa Cruz, dependendo aí em 4, 5 anos, quem sabe, com um projeto sério, retornar à Série A. Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.